Olá pessoal, tudo bem? No nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre a estrutura da nossa disciplina, sobre como que ela vai funcionar. A gente falou sobre as leituras que nós vamos fazer, né? Tanto do caderno de conteúdos, o CRC, como também da leitura, principalmente desse livro aqui, que é o Pedagogias em Educação Musical, organização da Tereza Mateiro e da Beatriz Hilari, né? E aí, hoje eu resolvi gravar esse vídeo só para falar um pouco sobre a introdução do livro, né, que é fundamental que vocês leiam. Aliás, o livro ele está disponível no formato digital na Biblioteca Pearson, né? Na Save eu coloquei um pequeno tutorial, vocês devem terem visto, de como acessar ali a Biblioteca Pearson e, consequentemente, acessar o livro. Então, é muito importante que vocês leiam semana a semana cada parte do livro. Como eu disse, cada capítulo vai estar tratando de uma metodologia em educação musical. São diversas metodologias, né? E essa introdução que está prevista para leitura nessa semana, eu imagino que alguns já leram, ela é fundamental. Ela é escrita por uma educadora musical com uma vasta publicação bibliográfica no Brasil, que é a Maura Pena, que continua em intensa atividade e, no meu ponto de vista, ela consegue, nessa introdução, resumir um pouco daquilo que nós pretendemos, inclusive, para a disciplina, né? Por isso que é muito importante que vocês leiam. Esse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre essa introdução, talvez fazer uma citação ou outra, só que a leitura na íntegra é importante, tá ok? Então a Maura Pena, ela vem falando sobre essas metodologias e ela vem colocando uma problemática inicial, que no meu ponto de vista é o ponto central de onde ela parte, da dificuldade de alguns professores que se colocam muitas vezes como meros técnicos. Técnicos no sentido de simplesmente reproduzir um conteúdo, né, sem uma reflexão prévia sobre aquele conteúdo. Então, ela coloca esse perigo da utilização dessas metodologias em educação musical de uma maneira técnica e reprodutivista, né? E aí isso pode gerar, com certeza vai gerar inúmeros problemas, porque quando nós falamos dessas metodologias, nós falamos de uma metodologia que foi feita por um educador musical num contexto geográfico outro, num contexto temporal outro, muitos do início do século XX, né? E num contexto de aplicação totalmente distinto, né? E muitas vezes queremos aplicá-la ou na educação básica, ou em projetos sociais, ou mesmo em escolas de música, de uma maneira muito tecnicista. Então ela parte dessa problemática para dizer que essa reprodutibilidade desses métodos, esse não é o objetivo de se estudar essas metodologias, né? Então, a minha leitura dessa introdução da Maura Pena, ela não diz isso no capítulo, mas a minha leitura é que ela tenta, e eu acredito que nós precisamos pensar nisso, ela tenta fugir de dois extremos, né? Eu acho que são dois extremos que são importantes nós pensarmos. Um extremo é em achar que essas metodologias elas são coisas muito distantes, né? Feitas muitas vezes em outros países, em outra época, em outro contexto, e de que nada nós podemos aproveitar delas para nosso contexto específico. Então isso é um extremo que nós temos que tomar cuidado, né? É claro que essas metodologias podem contribuir muito para aquilo para o nosso contexto de educação, né? Por outro lado, o outro extremo, que como ela diz aqui, né, é aplicar ela sem nenhum ponto reflexivo, né? E de certa forma não tentar dialogar essas metodologias com o nosso próprio contexto. Então, fugindo de ambos os extremos, né, eu acredito que aí sim nós temos aí um momento interessante para pensar essas metodologias nos dias de hoje e no nosso contexto brasileiro. Então eu selecionei algumas citações aqui e uma delas ela diz o seguinte, na página 16,
Ela diz: os professores, como profissionais reflexivos, precisam constantemente avaliar o próprio processo de ensino e aprendizagem em curso, tomando decisões que permitam realizar os objetivos propostos dentro dos limites e das possibilidades da situação educativa. Então ela fala principalmente com relação à educação básica, né? Muitas dessas metodologias foram escritas e foram pensadas para o ensino, não todas, mas para o ensino específico de música numa escola específica de música. E aí, trazendo para a educação básica, a gente poderia fazer alguns questionamentos, né? Como lidar com condições de trabalho tão diversas daquela da escola de música? Como lidar com diferentes vivências musicais e com distintas músicas que os alunos levam para a sala de aula, né? Então, acho que são questionamentos importantes. Se a gente trouxer para a nossa realidade um pensamento, uma citação do Paulo Freire, no livro dele, Pedagogia da Autonomia, ele vem trazer isso à tona, né? Então ele fala da importância do professor enquanto um professor pesquisador. Em outro sentido, ele coloca a importância de se refletir sobre a prática docente. Ou seja, trazendo para o nosso contexto aqui, a tentativa de se aplicar uma metodologia num ambiente escolar, isso é um ponto. Agora, um ponto que vai além e extremamente necessário é refletir sobre essa aplicação, né? Refletir sobre a prática docente. Como essa metodologia ela surtiu efeito naquele meu contexto específico, com aquele aluno específico, né? Aliás, os alunos, como nós sabemos, eles não são tábulas rasas. Eles já vêm de uma cultura específica e trazem a sua musicalidade, porque eles já são musicalizados, a escola não os musicaliza, a escola amplia os seus conhecimentos musicais, só que eles trazem as suas referências, principalmente suas referências musicais. Ou seja, como fazer dialogar isso com as diversas metodologias e como elas podem nos ajudar nesse sentido. Então, essa reflexão sobre a prática docente, eu acho que talvez é o ponto central aqui ao falarmos em metodologias da educação musical. Nós vivemos num tempo de pluralidade, né? E não de escolher uma metodologia e seguir ela à risca. Nós temos aqui várias possibilidades de metodologia. Como nós podemos reelaborá-las, pensá-las, em determinado contexto eu posso usar uma, em outro contexto outra pode ser melhor aplicada, e como podemos usar isso como um repertório vasto para a nossa prática docente, né? Aqui a Maura Pena, continuando nessa introdução, na página 20 ela coloca o seguinte: o conhecimento, análise e avaliação de propostas existentes de pedagogia musical podem sustentar uma reapropriação, ou seja, uma recriação, uma renovação dessa metodologia, né? Crítica criativa e pessoal de suas contribuições. Com base nessa reapropriação, o professor pode construir um arsenal de alternativas metodológicas. E essa é justamente a ideia. É claro que para isso é preciso conhecer as metodologias, né? Então é importante que nós conheçamos o contexto em que ela foi criada, o contexto social, histórico e cultural em que ela foi aplicada, né? Levar isso em vista e aí sim repensá-la para a nossa prática docente, né? Então, eu acho que essa introdução ela foi muito feliz ao introduzir um livro que trata de metodologias e que, no meu ponto de vista, tem o risco de criar esses dois extremos. Ou a não utilização das metodologias, por achar que elas estão desatualizadas, ou uma utilização e uma tentativa à risca delas, que vai causar uma certa frustração, porque, dependendo do contexto, nós não vamos conseguir aplicá-la da maneira como ela foi criada originalmente. Então, foram só algumas pequenas palavras, né? Espero muito que vocês leiam essa introdução e comecem a ler os primeiros capítulos que tratam dos educadores de uma maneira mais específica. Tá ok? Então, espero vocês na disciplina. Um abraço a todos e bons estudos.